Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Especialista em alergia e pneumologia, ele ocupou cargos de direção na Associação Médica de Cascavel, no Hospital Universitário e no Hospital Policlínica. Residindo em Cascavel há mais de 40 anos, ele foi professor do curso de medicina da UniOeste durante 2 décadas e é sócio proprietário da Clínica do Pulmão desde 1982. É com prazer que recebo no Jogo Aberto deste sábado o Dr. José Luiz Machado. Boa noite, doutor José Luiz. Boa noite, Caio. Obrigado por atender o meu convite e estar prazer com a gente aqui nesta noite para falarmos, não poderia ser outro tema, né, da pandemia do coronavírus. Em que momento, doutor José Luiz, o senhor percebeu que o novo coronavírus era bem mais do que uma nova cepa do vírus da gripe? Olha, cara, as notícias, né, começaram cedo vindo da China, um vírus diferente, muito mais agressivo que o normal, que o que a gente tem acostumado a viver. Já passamos por alguns surtos, né, o aviário, o asiático, o H1 e etc. Mas esse vinha com a velocidade muito grande de transmissão e uma potência muito grande, levando uma alta letalidade, uma alta mortalidade. E aí todo mundo, com o dia de hoje, com o mundo globalizado, era só aguardar um pouco para a coisa estar distribuída. Agora, você não acha que a Organização Mundial da Saúde demorou um pouquinho para perceber a extensão da gravidade Cara, desse é novo, difícil a gente fazer, novo vírus? É difícil Porque a gente fazer houve, né, uma certa... Ou eles estavam também aprendendo o que estava acontecendo? Eu acho que pegou todo mundo de surpresa. A gente não tinha noção do que vinha para frente. Mas é difícil a gente fazer um julgamento da Organização Mundial de Saúde, de cada país em si, porque cada um tem o seu problema próprio, a sua situação individual. Então, é um momento muito difícil para você fazer um julgamento de qualquer um. Sabemos que a coisa é séria. Bom, as autoridades sanitárias aqui do Paraná trabalham com 2 previsões para o estado. A otimista, 10 mil casos. E a pessimista, 30 mil casos. Você arriscaria, eu sei que você não trabalha na saúde pública, mas como médico pneumologista, você está na linha de frente, né, da atuação do combate a essa doença. Você arriscaria fazer uma previsão para Cascavel e região durante o auge da pandemia, que se imagina que seja 3 ou 4 meses? De óbitos, você está falando, né? De casos e pode ser óbitos também. Eu acho que nós vamos identificar o número de pacientes que morreram com a doença. De infectados vai ser impossível, porque nós não fazemos testes. Testes em massa. Então, não dá para quantificar o número das pessoas que foram acometidas. O que a gente vai conseguir é saber o número das pessoas que morreram devido à doença. Eu acho que vamos ficar no Brasil em torno de uns 20 mil, porque a coisa ainda vai crescer muito. Nós vivemos uma situação, a diferença de cada estado é muito grande. A região sul, o inverno nem chegou ainda. Então, a nossa realidade ainda vai aparecer daqui a um mês. Começamos a ter agora uns dias frios essa semana, né? Então, mas muito recente. Agora, e para a região oeste do Paraná, Cascavel, esse entorno aqui, você tem uma ideia do que Eu pode acho acontecer? que a gente deve ter o dobro do que tivemos na época do H1. Porque o vírus é bem mais agressivo. Números? Eu acho que Cascavel vai ter aí uns 2 mil óbitos por aí. Uns 2 mil óbitos. Eu acho. Nesse período que você acha, digamos assim, contando vamos admitir como data de início 15 de março até o que se imagina até 15 de junho, por aí? Eu acho que para nós vai demorar um mês para começar a estatística se tornar mais assustadora, né? Eu acho que ainda nós não estamos com clima, nós não chegamos no inverno ainda, não estamos com clima favorável para a circulação transmissão do vírus. Transmissão. Doutor José Luiz, estima-se que 15% a 20% dos infectados terão necessidade de internamento e dessa quantia, desse montante, 15% a 20% poderão necessitar de cuidados em UTIs. Né? A rede hospitalar pública e privada, que você conhece bem por ter atuado no antigo hospital regional, que hoje é o HU, e também na Policlínica, né? Você é sócio cotista da Policlínica, hospital de projeção, né, na região. Enfim, essa rede hospitalar nossa aqui, pública e privada, está devidamente equipada com os recursos humanos e materiais necessários para suportar essa demanda que teremos? Eu conheço bem Cascavel, eu tenho certeza que aqui é um polo médico importante, a região se apoia bastante em toda a equipe aqui, tanto a rede de estrutura de leitos, equipamentos e de profissionais médicos, nós estamos muito bem servidos, então eu não acho que a gente está preparado
para enfrentar. Vai ser um número grande, elevado e assustador, vai ser difícil, mas vamos vencer, e eu acredito que vai ser suficiente. Nós já tivemos ações da Prefeitura, com hospitais de campanha, tudo isso aí, eu acho que vamos vencer, sem dúvida. Agora vamos falar um pouco da forma como esse vírus age, né? Como ocorre o ciclo do contágio? Então, a transmissão viral é muito grande. Um vírus normal, o H1, por exemplo, ele passa de uma pessoa infectada para duas que vão ser contaminadas. Já o corona é o dobro, ele transmite de 1 para 4. Então, a velocidade de transmissão é muito grande. E, além disso, a agressividade do vírus é muito grande também. Então, se a gente olhar pelo lado do vírus, nós temos tanto a população viral, que é muito grande, quanto a potência do vírus. Por isso nós vemos pessoas que trabalham muito expostas ao vírus, os profissionais médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, o pessoal de hospital estão sendo muito infectados. Que é o que vimos nos outros países, né? Isso, porque uma grande quantidade de profissionais da saúde sendo infectados, né? Isso, eles recebem uma carga viral muito grande. Então, eles estão muito em contato com o vírus em alto número. Então, em função disso, eles são muito vulneráveis. Do outro lado da balança, nós temos os indivíduos que têm a sua própria resistência. A resistência natural de cada um, que vale muito da genética, daquele que nunca pega gripe, o outro que pega gripe fácil e tal. Então, a genética, os dados individuais, os anticorpos de cada um, tudo isso é um fator que ajuda no combate à infecção. Do outro lado também, associando a resistência natural, nós temos a resistência adquirida, que é as pessoas com bom estado nutricional, que têm bastante cuidados, que fazem atividade física, que fazem as vacinas periódicas. Então, essas pessoas estão mais protegidas. Então, nós vivemos nessa guerra o dia a dia, toda hora, entre os invasores e o hospedeiro que se defende contra eles. Nessa vez, os invasores vêm muito forte e muito número. Então, a defesa tem que estar muito capacitada para enfrentar eles, senão vai ser uma guerra desigual. Como é feito o diagnóstico? Então, tem primeiro o quadro clínico, que já tem assim, uns sintomas que são bem informativos. O primeiro deles é a febre, presente em 80% dos casos, depois vem a tosse, com 70%, e outros em menor grau. A anosmia, aquele que não sente gosto, não sente cheiro. Olfato, né? E o paladar, né? Perde isso, né? Um racho cutâneo, alguns com distúrbio gastrointestinal. Então, mas são sintomas menores. Os mais mas o que prevalece é a febre e a tosse. Esses são os mais marcantes. E depois, mais tarde, a falta de ar. Agora, nas formas leves e graves, quais são as diferenças de sintomas? Então, 30% não vão nem sentir que pegou. 30%? 30% vai passar de uma forma assintomática. Mas não é 86% ou 90%? Não, 30% vão ser assintomáticos. Ah, ok. 50%... De 80% a 90% seria aqui, o percentual da população que vai pegar, é isso? Não, quase todo mundo vai pegar. Todo mundo vai pegar. Estima-se que 80% da população vai ser contagiada, certo? 20% vão passar sem pegar, mas isso vai ser pessoas que estão na área rural, que estão mais afastados e tal, tudo. Mas, no grosso modo, numa cidade, por exemplo, quase todo mundo vai pegar. Não tem como escapar. Difícil. Portanto, essa questão do isolamento social, desses cuidados com grupos de risco, do distanciamento social, ele tem a ver muito mais em prevenir ou evitar que o sistema de saúde seja atacado de uma vez só por tanta gente. E aí o sistema, porque as pessoas ficam internadas por 21 dias até, né? Isso aí. O tempo de internação numa UTI é muito prolongado. Né? Esse é o grande problema. Né? Esse é o grande problema. Não é evitar que as pessoas peguem a doença. Não. Diretamente. Não, não é. O isolamento é para que você não tenha um grande número de doentes ao mesmo tempo. Então, a transmissão fica mais desacelerada. Uma transmissão mais desacelerada dá tempo de você atender aqueles que vão ficar graves. Inclusive, que vão precisar de hospital, de respirador, de UTI, etc. Então, você vai ter um tempo para que possa dar um suporte para eles. Mas não vai impedir ninguém de pegar. A transmissão vai acontecer. Como é o caso de todos os vírus de gripe, né? O que vai acontecer é que pouca gente... Agora, para o H1N1 e outros vírus gripais, o organismo humano já adquiriu a imunidade. É por isso que ele é menos agressivo, né? Depois que você pega o vírus, você desenvolve uma imunidade contra ele. Você cria anticorpos contra ele isso e da ele natureza não vem humana. mais. Isso. Ele não vem mais com aquele aspecto. Ele pode modificar, ele vai sofrer mutações com o tempo, ele vem de outra forma. Mas você já está
resistente, já está imune contra ele. A vacina faz isso também, te coloca em contato com os vírus mortos, você desenvolve anticorpos, aí ele não ativos, pega né? mais. O problema é que o vírus muda. É. Então, como ele faz muitas mutações, ele vem sempre. Mas aí já não tem mais aquela potência. Lembra que o vírus já não é mais agressivo como era. Então, não desenvolve tanto estrago quanto antigamente. Doutor José Luiz, estamos falando de uma doença para a qual ainda não existe vacina ou medicações específicas, né? Nessas condições, o que a medicina pode fazer? Então, vacina é questão de tempo, é certeza. Sim. A pesquisa é muito grande, vamos chegar lá, vai demorar um pouquinho, mas... Já tem inúmeros laboratórios no mundo inteiro trabalhando nisso, atrás, né? Por várias, né, formas de fazer. O problema é que o vírus ele se apresenta de forma diferente. Já se sabe que hoje, por exemplo, tem 3 tipos do próprio vírus corona, o A, B e C. Já estão circulando então, por aí. Isso. Então, você faz vacina contra um, mas tem que cobrir os outros também. Então, tem que achar uma proteína que é comum a todos os tipos, até desenvolver, mas isso é uma questão de tempo. As medicações estão todas numa fase experimental, porque ninguém tem experiência contra esse vírus. Não tem nenhum estudo que mostra que esse remédio A, ou B ou C funciona melhor do que o outro. Estamos aprendendo a lidar com ele. Então, estamos indo atrás de remédios que sejam eficazes, com poucos efeitos colaterais, pouca toxicidade. E nessa pesquisa, a gente acaba, nos casos mais intensos, mais graves, você lança a mão dos recursos que tem. Você não tem muita escolha. Ou dá o remédio ou não dá. É que a gente fala, olha, os estudos vão fazer um duplo controle. Um grupo vai tomar o remédio, outro grupo não vai tomar remédio. Foi, se eu pegar a doença, me põe no grupo que toma remédio. Pelo menos eu fico mais garantido. Então, se a gente tiver a opção, eu quero tomar o remédio. Se não vai funcionar, não sei, mas me dê o remédio. Agora, e as formas de transmissão de um modo geral, transmissão e contágio entre as pessoas? São as gotículas mesmo? Tem, agora viu-se aí que ele fica em suspensão no ar durante tantos minutos e por isso que as pessoas têm que ficar distantes. Como é que isso está bem entendido, formas. Isso, bem compreendido? Isso está bem estudado, já bem verificado, tudo são várias formas, né? Você, por contágio de material, o tecido segura um tempo, o metal segura outro tempo, certo? A roupa, o ar. Então, cada tipo de situação que você entra em contato com o vírus, ele tem um tempo que ele dura ali. Mas o importante é que o vírus entrou em contato com você, ele vai, através do sistema respiratório ou pelas mucosas, que são as portas de entrada mais fáceis para ele vai procurar uma forma de entrar na célula. Ele entrando na célula, ele começa a replicar, ele começa a reproduzir. Aí que começa o perigo. Então, a replicação viral dentro da célula, ele não tem nenhum remédio que atinja ele dentro da célula. Então, o recurso é impedir que o vírus entre na célula. É que nem ele vai ter que ter uma chave para abrir a fechadura para entrar na célula. Os remédios que nós temos, esses que a gente vê, são os vermífugos em geral, o objetivo é fazer com que você bloqueie a fechadura. Então, o vírus não tenha a chave para entrar na célula. Então, se ele não entra na célula, ele não vai viver muito tempo, ele vai se extinguir. Então, ele tem que entrar para reproduzir. Se você impedir que ele entre na célula para reproduzir, a carga viral vai baixar e você vai curar. De um modo geral, as armas de defesa do organismo são os anticorpos naturais, né? Nesse caso, o que mais ajuda, né? Você já mencionou antes a questão da saúde, atividade física, né? Pessoas que têm essa alimentação saudável, né? Que mais você poderia complementar nesse sentido? Então, porque eu estou falando isso porque como tem 20% dos 80% da população que poderá não pegar, né, que tem uma chance de não pegar, passar imune à doença sem pegar ou sem desenvolver qualquer tipo já tem os seus anticorpos naturais, esses 20%, então, provavelmente a pessoa que eu quero estar entre esses 20%. Sim, que não vão... Qual é o perfil desse público? Então, além dos 20% que não vão, ou 30% que não vão perceber que pegaram a doença, 50% também, que vão somando tudo, vão dar quase 80%, vão ter uma forma leve da doença, que vão desenvolver bem. Por quê? Porque ele já tem uma capacidade para se defender. E essa capacidade entra naquela regrinha, resistência natural e a resistência adquirida. Resistência natural é a própria do indivíduo, que tem desde pequeno, que ele herdou da genética e tal. Isso não tem como mexer. Está dentro de cada um a sua capacidade, seus imunoglobulinas, seus anticorpos, suas defesas todas. E a resistência adquirida é aquele que desenvolve com o tempo. Você está vendo que Manaus está tendo muita incidência. Sim. Por quê?
Porque são pessoas que vivem, de certa forma, isolada, que eles não pegaram muita gripe. Então, eles não adquiriram imunidade contra vírus. Essa é a explicação para Manaus, uma das coisas. que é um ponto fora da curva, né? Isso. Porque é uma cidade que não tem um grande aglomerado de pessoas, Isso. como é o caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? E lá as gripes são menos comuns. Então, as pessoas dificilmente pegam gripe. Aí vem um vírus agressivo, pega eles que não têm essa resistência adquirida, que não têm as vacinas, que não têm a resistência através de experiências. Nós aqui do Sul, pelo nosso clima, estamos mais curtidos, né? Aqui já estamos o bem lombo preparados, está curtido já aqui, né? curtido no vírus, que é o que diferencia, por exemplo, o índio. O índio nunca pegou gripe. Se chegar alguém numa aldeia indígena e levar um vírus, mata todo mundo. Exatamente. Foi o que aconteceu com todas as civilizações antigas. Quando os entravam no europeus local, vieram, exatamente. trouxeram as doenças e dizimaram todo mundo. Doenças muito simples, né? Sim, porque eles nunca tiveram aquela doença, não tinha imunidade contra eles. É a mesma coisa aqui. Eu vou fazer agora uma pergunta e a gente vai deixar para você responder depois do intervalo, porque vai ser um pouquinho mais longa essa tua resposta, que eu sei, já prevejo isso, até porque é exatamente a sua área. Como é que a doença evolui nos pulmões, que são os principais alvos do vírus, né? O grande problema são exatamente, né, nosso sistema aqui respiratório, cardiorrespiratório. Né? Perfeito. Vamos a um rápido intervalo comercial e já retornamos entrevistando o Dr. José Luiz Machado, médico pneumologista, que está falando conosco aqui sobre a pandemia do novo coronavírus. Até já.